Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Nós estamos iniciando agora o nosso culto em casa. Convidamos você para a Deus, abre o seu coração. O Senhor espera receber como incenso suave, como aroma suave, diante dele a sua adoração e o seu louvor. Vamos orar a Deus para a gente iniciar o nosso culto. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite. Nos entramos diante da tua santa e gloriosa presença, Pai, para apresentar ao Senhor a nossa adoração, o nosso culto, Senhor, o nosso louvor, para a glória e honra do teu nome. Junto conosco está todos aqueles que estão participando deste culto, Pai, em seus lares. Deus, que o Senhor possa, Senhor, coroar de glória, cheio da presença do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, consolar, confortar, encher a cada coração de alegria, da presença do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão de bênção sobre cada um de nós aqui. Nós, em nome de Jesus, neste momento, declaramos que toda a obra do inimigo para tentar impedir ou roubar a semente da palavra do Senhor, que é semeada nos corações, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus, e declaramos o senhorio do Senhor sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Esse louvor diz, né? Escudo e proteção. Nosso Senhor é isso para nós. Glória a Deus. Achei o amor que não
que diz assim, que a força dele faz a gente crer além do que a gente pode ver. E eu fico imaginando como que seria difícil viver aqui nesse mundo se a gente só estivesse aqui. Se toda a nossa esperança estivesse baseada naquilo que a gente pode ver aqui. Como que seria difícil, né? E talvez você seja uma pessoa que não consegue entender muito bem como funciona o confiar em Deus e acreditar naquilo que é sobrenatural. E tem vivido de decepção em decepção. E a sua esperança cada dia é mais frustrada, porque você tem crido e esperado naquilo que você pode ver. Experimente confiar no Senhor. Você vai ver como que a sua vida vai ganhar um novo nível. Como que você vai conseguir ter a alegria independente daquilo que você está vivendo. Amém? Hosana. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos
sempre cantaremos. A gente precisa se render, né? Parar de tentar lutar e se render ao Senhor, amém? Esse louvor, ele diz assim: a ti eu vou clamar. E é justamente isso, é uma atitude de redenção. E quando nós temos o nosso coração rendido ao Senhor, quando vem a dificuldade, quando nós nos afligimos, nós vamos direto aos pés do Senhor Jesus e clamamos, porque a gente sabe que tudo vem dele. Amém? Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol é me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Glória a Deus. Preparado pra mim. Aleluia. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Esse louvor, ele me fez lembrar daquela passagem em que os discípulos já tinham tentado pescar a noite toda e não tinham conseguido um peixe sequer. Quando Jesus chegou, ele disse para lançar a rede ao mar.
E eles disseram assim: nós já tentamos a noite toda, mas como o Senhor está falando, nós vamos fazer. Talvez você já tenha lançado muitas vezes a rede neste mar que você está vivendo e não tenha conseguido um peixe sequer. Mas saiba que a palavra do Senhor Jesus faz brotar peixe num mar onde não existe nada. A palavra do Senhor Jesus faz trazer vida àquilo que não tem vida. E se o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite, caminhe, então caminhe, porque é Ele quem está mandando. Você pode ter dado muitos passos em direção e você não tem conseguido chegar no seu destino, no propósito que Deus colocou na tua vida. Mas saiba que se Ele está mandando você continuar, continue, continue, continue. Amém? Amém, Jesus. Eis-me aqui. Continue investindo em nós, Senhor, investindo, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Eis aqui. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Que possamos chamar a atenção do Senhor através da nossa adoração. Aleluia. As criancinhas vão para a escolinha agora. Que embora seja um culto online, aqui tem bastante gente física. Eu gostaria de pedir para você abrir comigo em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25.
que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Interessante essa palavra, né? Quando ele diz assim que se alguém é ouvinte, né, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural e logo se esquece de como era a sua aparência. Então, Deus tocou no meu coração essa semana para falar sobre a diferença entre você saber e você conhecer. Eu vou explicar um pouquinho o que é. Um exemplo. Eu sei onde fica no mapa a Austrália. Só que eu não conheço a Austrália. Então, se alguém pedir para mim, aponta no mapa onde que é a Austrália, eu vou apontar porque eu sei onde é a Austrália. Mas eu não conheço a Austrália. Assim é, por exemplo, quando alguém pergunta se me conhece. Ah, você conhece a Raabe? Alguns vão dizer, olha, eu sei quem é a Raabe, mas e conhecer? Não, eu não conheço, porque o conhecer é nós praticarmos, né? Se alguém quer me conhecer, precisa andar comigo, precisa se esmerar no conhecimento, no relacionar comigo, né? Se eu quero conhecer outro país, eu preciso ir até o país e conhecer. Só que tem muita gente, e a gente é assim, mas eu vou colocar aí, a grande maioria das pessoas se contenta em saber. Então, lê muitos livros, faz 2, 3, 4, 5 faculdades, porque quer saber. E com isso, engana-se pensando o seguinte, que como eu sei muita coisa, eu sou conhecedor de muita coisa. Só que não adianta eu, por exemplo, estudar para medicina e não fazer o meu estágio lá, a residência, para poder, então, a partir do que eu sei, de fato, conhecer a profissão. Né? E quanto mais a gente conhece, mais expertise a gente tem naquilo que a gente faz. Assim é com a palavra. Quantos estão contentes e tranquilos em apenas saber? Eu sei. Ah, você sabe o versículo X no capítulo tal? Eu sei. Mas você conhece de fato a Bíblia? Você conhece de fato Jesus? Ah, eu sei quem foi Jesus. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Mas você conhece Jesus? Este Jesus que morreu por mim e por você? Ou você apenas sabe uma história dele? E a gente logo percebe quando alguém apenas sabe e quando alguém conhece Jesus. A gente estava falando sobre isso hoje, de que existem pessoas que se dizem cristãs, que dizem que vão para a igreja, mas as atitudes dela demonstram a falta de conhecimento de Deus. Tem gente que vive na igreja, é enfiado na igreja, só que na atitude, na prática, no dia a dia, ela demonstra outra coisa. Ela demonstra que ela não tem conhecimento algum de quem é Jesus, do reino de Deus,
não tem conhecimento nenhum. Ela tá lá, ouve a palavra, ouve, mas não coloca em prática aquilo que ouve. Por isso, às vezes tem aí 10, 20 anos de faculdade, né, que sabe a matéria certinha, mas não tem o conhecimento, não tem a prática, não anda com Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ir para a igreja se você não se empenhar em conhecer Jesus. E quando eu digo isso, eu me lembro de Paulo quando ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que ele quer dizer? Que existe sim um esforço da gente para fazer aquilo que a gente aprendeu na palavra. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a fazer aquilo que está escrito na palavra, mas a gente precisa se dispor, a gente precisa se colocar na posição, a gente precisa se empenhar em fazer aquilo que nós estamos aprendendo, porque senão nós passaremos anos e anos e anos aprendendo, mas sabendo, mas na prática não vai ter resultado nenhum. Então, a gente precisa se analisar. Eu estava pensando isso hoje em casa, como que a gente faz isso? Às vezes a gente passa por uma situação estranha, alguém faz uma injustiça com você. E como que você reage? Às vezes, quando alguém faz uma injustiça com você, a primeira coisa que você faz é ir lá tirar satisfação com a pessoa e briga e faz e acontece. E aí, quando você volta à tua razão, você pensa assim, e isso eu digo a atitude daquele que não quer apenas saber de Deus, mas que quer conhecer. Você volta à sua razão e você pensa assim, essa atitude que eu tive não foi a atitude que Jesus queria que eu tivesse. Né? Eu faço uma análise daquele contexto, uma análise de mim, da minha atitude, e penso, eu fiz errado. Né? O conhecer a Deus não nos exclui de muitas vezes errar no alvo. Mas o conhecer a Deus faz com que a gente, errando no alvo, reconheça e volte para o caminho. Olha e fala, não, ó, o caminho é esse, eu errei, eu fui para o lado errado. Então, eu volto para o caminho. Né? Existem outras pessoas que são as pessoas que têm muito, sabem muito, só que passa por este mesmo problema, recebe a injustiça e aí vai lá, tira satisfação, briga e tal, e dá aquele negócio todo, e a pessoa volta e ela não se arrepende, ela não faz uma análise da atitude dela e pensa, não, eu devia ter feito diferente, Jesus não gostaria que eu fizesse assim, né? O Espírito Santo vai lá e constrange. O Espírito Santo tá lá dentro, mas bem, pessoa, eu fiz mesmo, comigo é assim, né? Falou, eu não levo desaforo para casa e se orgulha disso. Isso é a demonstração de que não existe conhecimento, e sim apenas o saber. Tem muitas pessoas que se orgulham em saber. Eu li a Bíblia tantas vezes, mas na prática, nos valores, nas atitudes, no dia a dia, elas demonstram a falta de conhecimento. São coisas muito parecidas, mas totalmente diferentes. E aqueles que vão para o céu não são aqueles que sabem apenas, mas aqueles que conhecem. Conhecem Jesus, procuram ter intimidade com Jesus. Por que eu digo isso? Não é que a gente é salvo por obras, não. Só que a pessoa que ela apenas sabe e não conhece, essa pessoa muitas vezes está praticando pecados e mais pecados e não está percebendo. Porque é como está dizendo aqui na Bíblia, que ele
olha para o espelho, se vê e vira, logo se esquece. Então, tá lendo tudo, tá aprendendo na igreja, tá isso, vê um monte de pregação no YouTube, mas aquilo não, na prática não existe. Quando a gente faz, por exemplo, curso de casamento, de casados, os cursos são maravilhosos, mas se a gente não colocar em prática, o nosso casamento não anda, né? Quando a gente vê, a gente está fazendo igual o que a gente fazia antes de saber, de adquirir aquela sabedoria, né? Então, assim, nós precisamos nos empenhar em conhecer a Deus. Eu vou pedir para você abrir comigo em Mateus 7:24. Que diz assim, olha: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, se um engenheiro, se um arquiteto, se um técnico em edificações, ele apenas souber aprender lá na escola, na faculdade, mas ele não praticar, ele vai passar alguns anos, ele vai se esquecer daquilo que ele aprendeu. E aí, a pessoa fica 10 anos sem estudar, sem estar na obra, sem pôr em prática, e aí alguém vai lá e pede para ele fazer, ele pode muito bem acabar fazendo errado. Então, eu não quero ser aquela pessoa que sabe muita coisa. Eu quero ser aquela pessoa que o que eu sei, eu ponho em prática. A gente tem que se aplicar em conhecer o Senhor, a gente tem que se aplicar em saber da palavra de Deus. A gente tem que se aplicar. E tem que, sim, vigiar as nossas atitudes, vigiar as nossas ações. Sempre pedir ao Senhor para sondar os nossos corações, para saber se a gente não está indo por um caminho mau, dizendo que Ele é bom. É isso que nós precisamos fazer. Um pouquinho antes, Jesus diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os fariseus eram homens que sabiam das leis, eram homens que sabiam muito, mas eles não conheciam a Deus de verdade. Porque no momento em que Jesus Cristo se apresentou, eles não souberam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam muito, mas eles não conheciam a Deus. Que eu e você não venhamos errar. Que eu e você não venhamos achar que apenas o saber da palavra, o ir à igreja, o assistir pregações, assistir lives, vai nos levar para o caminho. Não, nós precisamos conhecer o Senhor. Amém? Na semana passada, na terça-feira, terminou um pouco mais cedo para orar. Eu consegui terminar mais cedo para orar. Né? Então vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que infelizmente acabaram sendo acometidas por esse vírus.
orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, orar Perderam tudo, né? isso pelas pessoas que perderam tudo, orar pelos empresários que estão indo à falência e tantas outras coisas que estão acontecendo. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nesta hora, Pai. Ó Deus, queremos como, Senhor, participantes, ó Pai querido, e como igreja do Senhor, Pai, orar, Pai, por estas pessoas, Senhor, que hoje estão vivendo, Senhor, situações difíceis, ó Pai, pessoas que perderam entes queridos, ó Deus querido, ó Deus, que não puderam nem mesmo, Senhor, velar, Senhor, ó Deus, nem estar com a pessoa quando estava no leito, Senhor, ó Deus querido, estas pessoas alcança, Senhor, estas vidas, ó Deus, cura, Senhor, seus corações, ó Deus querido, consola, Senhor, em nome de Jesus, traz esperança, Pai. Jesus, querido, põe as tuas mãos, Senhor, sobre as pessoas, ó Deus, que estão sendo afetadas diretamente, Senhor, nas suas casas, ó Deus, que não tem o que comer, Senhor, ó Deus, quantas pessoas, ó Deus querido, que tiveram, Senhor, negado, Senhor querido, dos seus auxílios, ó Pai, que não tem de onde tirar, Senhor. Eu vi, Senhor querido, homem, Senhor, vendendo, Senhor, tudo, até o brinquedo das suas crianças para colocar comida na mesa, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas, Senhor, que, Senhor, pelos governos, Senhor, pelos homens são esquecidas, ó Pai, mas pelo Senhor elas não são, Pai. Alcança, Senhor, estas pessoas, Senhor, muda este quadro, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor querido, sobre nossos vizinhos, ó Deus querido, ó Deus, sobre o nosso bairro, sobre nossa nação, Senhor. Oh Deus querido, estabelece, Senhor, o teu reino sobre nós, ó Deus querido, em nome de Jesus. Faz a diferença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, no meio dessa situação, ó Deus, onde não há esperança, Tu és a esperança, Senhor querido. Onde não há perspectiva, Senhor, de algo melhor, Pai. O Senhor é a perspectiva, Senhor. O Senhor, Pai querido, é a pedra preciosa, Senhor, que nós temos conosco, que através das nossas vidas, os nossos vizinhos, as nossas famílias, os nossos parentes, Senhor, possam, Senhor, querer também, ó Deus, viver debaixo da Tua proteção, Senhor. Ó Deus, viver, Senhor, esta aliança com o Senhor, Pai. Usa-nos como instrumento vivo, Senhor querido, ó Deus, para estas pessoas, ó Deus, seja, Senhor, através da palavra, seja, Senhor, dividindo aquilo que nós temos, ó Pai, ó Deus, que possamos estar atentos ao Espírito Santo, que possamos estar atentos ao Senhor, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por aqueles que estão conosco, Senhor, nesta live. Ó Deus, abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Entra, Senhor, com providência, Senhor, aonde precisa, Senhor, em nome de Jesus, trazendo paz, ó Deus, trazendo, Senhor, abundância do Senhor, Deus, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então hoje foi mais uma celebração a Deus que você compartilhou conosco. Somos felizes pela sua companhia aqui. Nós cremos que o Senhor falou ao seu coração, ainda que a gente possa ter assim um tempo de culto pequeno, um maior que o outro, não dá mais quase uma hora de culto. Mas eu creio que Deus falou na sua vida nesta noite. Amém. Eu quero convidar você a estar conosco todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas, no nosso culto em casa. Por que culto em casa? Porque nós estamos fazendo um culto em casa. E convidamos você, que está na sua casa, também para juntar-se a nós e cultuar a Deus. Porque isso é algo que a nossa alma, o nosso espírito precisa. Nós precisamos, o corpo precisa de alimento, a nossa alma, o nosso espírito também precisa de alimento. E você,
aí em casa, pode celebrar a Deus. As portas do céu são abertas em todo momento que o povo de Deus se reúne na terra para adorar a Deus. Nós temos também o nosso Vem Estudar Comigo. A partir de segunda-feira, o nosso estudo Vem Estudar Comigo vai ser às 18 horas da tarde. Eu e minha esposa resolvemos estudar teologia. E aí, nós sentimos no coração de convidar você a vir estudar conosco. Por isso que nós demos, então, o nome de Vem Estudar Comigo. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê um bom final de semana, abençoado, que a presença de Deus e a glória de Deus se derrame sobre a sua vida. Amém? Que o amor de Deus Pai seja tocante no seu coração e na sua vida. Que a presença do Espírito Santo, ele tanto te inunde como tome você para proclamar as verdades do Senhor por onde quer que você ande. E que também as consolações do Espírito estejam atentos e que a graça de Deus seja abundante sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Conhecerei e prosseguirei.